Você já percebeu isso? Aquele momento em que você tá quieto, sem problema nenhum acontecendo, e mesmo assim você puxa uma música triste, abre lembranças antigas e se afunda nelas. Por quê? Porque quando tudo poderia estar neutro, você escolhe sentir peso. E pior, porque isso de algum jeito estranho parece confortável. A gente costuma pensar que tristeza é algo que simplesmente acontece com a gente. Mas e se não for? E se o problema não for que você fica triste, mas que no fundo você aprendeu a gostar disso? No nível mais simples, isso começa como um hábito. Você sente tristeza uma vez, depois outra, e começa a reconhecer aquele estado como algo familiar. Familiar vira conforto, e conforto vira automático. Mas aí entra o segundo nível. A tristeza não é só um sentimento, ela também te dá algo. Ela te protege. Quando você está triste, você não precisa tentar, não precisa se expor, não precisa correr o risco de falhar. É como se a melancolia fosse uma desculpa silenciosa que te mantém parado, sem precisar admitir que você tem medo de ir além. E no terceiro nível, isso começa a moldar quem você é. Você não está mais só sentindo tristeza, você começa a se ver como alguém triste. E quando isso acontece, quantas tentativas de sair desse estado parece errada? Como se você estivesse traindo a própria identidade. É como sentar numa cadeira desconfortável por muito tempo. No começo incomoda, mas depois de horas seu corpo se adapta e quando você levanta parece até estranho ficar em pé. Ou como ficar preso num quarto escuro por dias. Quando alguém abre a janela, a luz não alivia, ela incomoda. A tristeza funciona assim, ela te prende, mas depois de um tempo sair dela também dói. O psicólogo Carl Jung dizia que aquilo que você não enfrenta acaba te controlando. E tem um filósofo, Nietzsche, falava sobre como o sofrimento pode se tornar uma forma de identidade. Não porque a gente quer sofrer, mas porque sem perceber a gente começa a se reconhecer ali. Agora pensa nisso, e se você não estiver tentando fugir da tristeza, mas sim usando ela para fugir da vida, porque enquanto você está triste, você não precisa tomar decisões difíceis, não precisa se arriscar, não precisa lidar com rejeição, fracasso, julgamento. A tristeza vira um esconderijo, e esconderijos parecem seguros, mas eles também são prisões. E eu vou ser direto com você, quantas vezes você alimentou isso? Quantas vezes você voltou em memórias que já devia ter deixado para trás? Quantas vezes você escolheu sentir ao invés de questionar por que estava sentindo? Você não é só vítima disso, você participa, mesmo que não perceba. Por que você revisa aquilo que te machuca? Por que certas músicas, pensamentos e lembranças te atraem, mesmo sabendo onde vão te levar? O que exatamente você ganha ficando nesse estado? E quem você seria sem ele? Imagina alguém que terminou um relacionamento. No começo, a dor é real, mas semanas depois, meses depois, essa pessoa ainda revisa fotos, conversas, momentos. Não porque ainda precisa, mas porque aquilo mantém uma sensação viva. Sem isso, sobra o vazio. E, às vezes, o vazio assusta mais do que a tristeza. Talvez a questão não seja a tristeza em si, mas o papel que ela ocupa na sua vida. Porque quando um sentimento vira identidade, você começa a defendê-lo, mesmo que ele te destrua. E aí surge algo mais profundo. Se você parar de ser essa pessoa melancólica, quem você se torna? Sem o peso, sem a dor, sem essa narrativa interna, você ainda saberia quem é? A gente cresce ouvindo que tristeza é algo ruim, algo que precisa ser evitado a qualquer custo. Mas e se o problema não for a tristeza? E sim o fato de você ter aprendido a gostar dela. Não gostar no sentido bonito, mas no sentido de se acostumar, de precisar, porque talvez ninguém tenha te contado isso. A tristeza pode virar um vício silencioso. No começo é só uma emoção, algo aconteceu, algo deu errado, alguém foi embora e você sente normal. Mas aí vem o segundo nível. Você começa a revisar isso, você lembra de novo, recria a cena, imagina o que poderia ter sido diferente e sem perceber você começa a alimentar aquilo.
Agora não é mais só tristeza, é repetição. E isso começa a definir você. Você não só sente tristeza, você vira a pessoa triste. E aí tudo muda. Você começa a enxergar o mundo por esse filtro. Interpreta tudo como rejeição, perda, fracasso. E o pior, você nem percebe que está escolhendo isso. É como ficar mexendo em uma ferida aberta. Você sabe que dói, mas continua tocando, pressionando, quase testando até onde aguenta. E quanto mais você mexe, mais tempo ela leva para cicatrizar. Ou pensa nisso como uma música. Sabe aquela música que você coloca no Spotify? Você sabe exatamente como ela vai terminar, mas continua ouvindo de novo e de novo e de novo. Não porque quer sofrer, mas porque aquilo já virou família. O psicólogo Carl Jung dizia que aquilo que você não enfrenta te controla. O filósofo Friedrich falava sobre como o sofrimento pode se transformar em identidade. Não é sobre gostar de sofrer, é sobre se reconhecer na dor. E quando você se reconhece nisso, largar a tristeza parece perder uma parte de si. Agora vem a parte que quase ninguém quer admitir. Talvez você não esteja preso na tristeza, talvez você esteja protegido por ela. Porque enquanto você está triste, você não precisa tentar de novo, não precisa se expor, não precisa correr o risco de falhar ou de se machucar de novo. A tristeza vira uma desculpa perfeita e ao mesmo tempo uma prisão confortável. Deixa eu te dar um exemplo simples. Imagina alguém que teve um relacionamento que terminou mal. No começo dói muito, mas depois de um tempo essa pessoa começa a reviver aquilo todo dia. Relembra conversas, vê fotos antigas, imagina cenários que nunca aconteceram. E aí quando surge a chance de conhecer alguém de novo, ela trava, porque sair da tristeza significaria arriscar sentir tudo de novo. Então ela fica, não porque quer, mas porque já sabe como funciona. E agora eu preciso ser direto com você. Quantas vezes você já usou a sua tristeza como refúgio? Quantas vezes você preferiu ficar mal só para não ter que encarar algo que te dá medo? Você diz que quer mudar, mas no fundo continua alimentando exatamente o que te prende. Percebe o conflito? E se a sua tristeza não for só consequência da sua vida, mas também uma escolha que você repete todos os dias? Não uma escolha consciente, mas um hábito emocional, porque sentir tristeza já virou um caminho conhecido. E se o ser humano gosta do que é conhecido, mesmo quando machuca? No fundo, isso vai além de emoção, é sobre identidade. Quem você seria se deixasse de ser essa versão sua que sofre? O que sobraria se você não tivesse mais essa história para contar para si mesmo? Porque mudar não é só melhorar, é perder uma versão de você, e isso assusta. Então eu te deixo com isso. Se a sua tristeza desaparecesse hoje, você saberia quem você é sem ela? Ou no silêncio que sobrasse, você finalmente perceberia que nunca tentou descobrir?